A fascinante história de uma mulher que mudou os rumos da astrologia. Histórias Curtas apresenta agora Luz e Sombra no Paralelo 30. Eu via na Dona Emi uma mestra, e ela não gostava que a chamasse de mestra. Ela dizia, não me chame de mestre, mas não tinha como. Ela tinha esse lugar na fantasia, na mente da gente, no imaginário. O que se falava do paralelo 30 é que ele era, por declinação, né, o oposto do paralelo 30 norte, que passa exatamente sobre o Cairo, sobre o Egito. E indo para a América Central, onde também há pirâmides e há forças espirituais muito poderosas. Consequentemente, teria como se fosse um espelho das grandes civilizações do passado. A astrologia se fala de um saber que data de em torno de 4 a 5 mil anos. Porque os antigos foram observando que as características humanas não são uma distribuição aleatória e que elas têm um compasso com o ciclo do ano. Os planetas, os signos, etc., eles são só símbolos de uma realidade que está ao nosso redor. Os planetas em si não fazem nada. Anos, meses, semanas, o eterno ciclo do tempo. Emma de Macheville, conhecida por Dona Emi, nasceu na Alemanha em 1903 e morreu no Brasil em 1981. Foi astróloga, conselheira, mãe e uma pessoa muito especial. Emma viveu seus primeiros anos em Monte Verità, uma comunidade naturalista de intelectuais e pensadores livres. Neste local se formou a base da filosofia humanista que ia acompanhar Emma durante toda a sua vida. Eu, então, nasci numa família que tinha fundado a primeira comunidade na Suíça, antes de mais ou menos 1898, a primeira comunidade que chamaram o Monte Verità, onde se reuniram, no princípio desse século, todos os grandes reformadores. Esteve lá o Stefan Zweig, esteve lá o Hermann Hesse, esteve lá o Laban. E eu me criei desde pequeno dentro desse ambiente. Numa época de extrema efervescência, né? Extrema efervescência intelectual na Europa, pré-Revolução Russa, pré-Primeira Guerra Mundial. Eram tempos agitados. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, a Europa fervilhava. Por volta de 1916, a comunidade original do Monte Verità se desmembra e a América do Sul vira uma rota para os imigrantes em busca do sonho de um mundo novo. Emma conhece em Curitiba seu futuro esposo, o francês Albert Raymond Costet de Macheville, conhecido como Cedayor. Era 1924 e ela tinha 22 anos de idade. Desde muito jovem ele tinha uma certa paranormalidade e ele com 18 anos já participava de um grupo de pesquisa espiritualista, mediúnica, na França, né? E ele então teve acesso à astrologia. Tanto de discípula quanto de mulher, né? Houve uma relação muito intensa e muito forte entre os dois, né? Ele procurava uma moça que no fim desse século, quando virão as transformações, soubesse ensinar aquilo que ele não poderia mais ensinar no fim desse século. Ele era representante de um movimento chamado martinismo. Aí um dos adeptos do martinismo aqui no Rio Grande do Sul convidou-os para vir para Porto Alegre. Ele em seguida faleceu e aí ela começou esse trabalho de astrologia profissionalmente. Tem uma lenda, né? Reza a lenda que quando, assim, no início dos anos 70, chegaram os primeiros
bichos grilos lá, cabeludos, barbudos, assim, entraram lá para ter uma aula de astrologia. Ela chegou, olhou para eles, aquele jeitão dela, assim, disse: pô, finalmente vocês chegaram, estou esperando vocês há 50 anos. Ela dizia que o Cédaior, o Albert, tinha previsto a chegada dessa galera. A galera que ia se alimentar apenas de frutas, vegetais. Cabelos compridos, ia se comunicar pela música. Então tinha ecos, né, do Monte Verità, né? E os anos 70, com certeza, trouxeram para ela memórias muito fortes da infância. Tu vê aqui nessa fotografia que eles naquele tempo usaram os hábitos, os vestidos, a maneira que vocês estão usando agora. Ela falava que ela era a avó dos hippies, né? No sentido de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de consciência universal, de coletivo, tudo isso ela semeava isso lá atrás, né? Imagina, hoje as pessoas falam, né? Mas ela falava lá atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. A maneira mesmo que ela ensinava não era uma maneira comum. Ela nos fazia compreender a astrologia. A gente escrevia diários, por exemplo, e relatava as coisas que aconteciam com a gente, os sonhos, as impressões que a gente tinha. Depois a gente calculava os trânsitos e as progressões planetárias, ia ver como é que a gente tinha se comportado, o que tinha acontecido, e a gente começava a se interpretar a partir disso. Então, a astrologia, na verdade, era um conhecimento. A pessoa acabava se conhecendo melhor. E muita gente acabava achando, né, nortes, né, no sentido de resolver problemas, né? Isso ela fazia tanto na sua atividade de professora de astrologia, como astróloga que interpretava os mapas dos seus clientes. É incrível, porque a sensação que a gente tinha, quando íamos vê-la, que nós saíamos de lá uma outra pessoa. Sabe quando dá aquele... nos desenhos, né, que dá um plim, assim, te acende mais uma luz. A sensação que eu tive é que ela me acendeu uma luz dentro da minha cabeça. Emma calculou e interpretou em vida cerca de 10.000 horóscopos, com seu vigoroso pensamento. Eram experiências diárias que lhe fizeram chegar ao conceito de luz e sombra, um legado de Emma para a astrologia mundial. Se o Criador é perfeito, a criação dele é perfeita também. Mas ele não criou a perfeição, ele criou o perfeito aperfeiçoamento. Então, para compreender isto, eu fiz um desenho onde eu escrevia as qualidades de cada signo, e aí me dei conta que a qualidade de um signo carece da qualidade do signo oposto. Ela nos dizia que um signo não tem um lado positivo ou negativo. O excesso daquela força devia ser contrabalançada com a ausência ou com a sombra do seu oposto. E isso é uma maneira totalmente diferente de fazer astrologia. O Sol está aqui, e aqui é a vibração que nós chamamos Áries. A Terra está aqui e recebe esta luz transmitida pelo Sol. Mas a Terra joga uma sombra sobre outro vermelho. Isso fica na luz e isso ficou na sombra. São fatores que não são tão visíveis, mas que estão presentes em nós e que precisam ser trabalhados na nossa personalidade. Em vez de dizer, seja menos agressivo por um ariano, procure dentro de você a qualidade e a potência diplomática. Isso muda tudo. A música, assim como a astrologia, também é uma linguagem do tempo e do espaço, né? Na astrologia, a gente está vendo e se norteando numa observação de ciclos e de ritmos. Assim como o ritmo e a ciclicidade é a base da música também.
A Santa Ceia era o grande manual da EMI. Está tudo ali, e fica evidente que o Leonardo da Vinci não fez por acaso. Era uma espécie de síntese do conhecimento astrológico da época. E Jesus diz aí, ó, um de vocês aí vai me entregar. Aí cada um tem uma reação. Essa reação é que o Leonardo pinta. Então a reação do Ares é aquela de, mas que história é essa? São João, com as suas mãos entrelaçadas, a busca do equilíbrio. O touro com a ideia de que vão me atacar. O escorpião com um saquinho de dinheiro na mão, porque ele era o tesoureiro da turma. São Mateus representa bem ali a dualidade do signo de Gêmeos. Sagitário, com uma mão ele aponta para Cristo e a outra mão ele segura uma faca. O animal humano em busca do divino. O canceriano ali devoto. O capricorniano, espera aí, vamos botar a coisa em pratos limpos, vamos ver direitinho o que está acontecendo. O leão, ocupando o maior espaço possível. O aquariano, o que está acontecendo? O que ele disse? A dispersão, né, distraído. O virginiano do lado de Jesus dizendo, não disse? Dona Emi dizia que até diante de Cristo ele apontava o dedinho torto, criticando, mostrando a falha. E o pisciano, olhando o conjunto de toda a situação e é o único que tem os pés na luz. Então, a astrologia que se conhecia, o que tinha ficado residual do início do século XX, era uma astrologia que tinha muito a ideia de planetas e aspectos benéficos, maléficos. E a EMI reformulou isso completamente e abriu para essa perspectiva de ver a astrologia como um instrumento de conhecimento, de aperfeiçoamento da vida, das relações humanas. Hoje eu digo que a astrologia que se faz não é aquela astrologia que diz eu sou sensível porque eu sou peixes. Não, eu sou peixes porque eu sou sensível. Essa é a grande colaboração da Dona Emi na astrologia de hoje. Então, é uma mudança de foco, mudança de olhar. Me pega muito de surpresa o fato de que aqui na cidade de Porto Alegre ela não é muito reconhecida. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no exterior, ela é muito mais conhecida. Na Europa, inclusive, ela tem um renome bem forte. O Rio Grande do Sul é um dos poucos lugares no Brasil e até do mundo, eu acho, tem uma cultura astrológica tão forte assim, que é comum as pessoas saberem alguma coisa e terem interesse. E eu acho que ela deu uma grande contribuição nisso, porque ela ficou até os últimos meses de vida sempre dando aulas e divulgando. Eu filmei aquela palestra no Super 8, mudo, e era um calor insuportável. Eu me lembro assim que o IP lotou, tinha gente sentada nas escadarias. Eu acho que foi a última aparição dela em público, assim, de uma plateia. Ela simplesmente distribuía o saber sem nenhuma restrição. E ela ensinava de uma maneira muito romântica, muito poética, né? E ela tinha um brilho no olhar, um brilho de menina, de garota, o brilho de um constante deslumbrar-se, né, com a vida. Ela tinha uma postura assim firme quando era assim necessário. Ela era a matriarca, né? Ela tinha que cuidar do rebanho dela. Ela trabalhava com astrologia no sentido de querer ajudar as pessoas, né? Ela era uma mulher na frente do seu tempo. Qualquer pessoa que fosse lá, ela nunca deixava ninguém sair sem uma orientação e nunca botou o dinheiro como condição para qualquer coisa, né? Era uma pessoa que realmente vivia aquilo que ela acreditava, né? Não é a perfeição, nem a imperfeição. É o perfeito aperfeiçoamento, no constante girar para frente. Isto é a base fundamental da astrologia.